Salve, salve, meus queridos! Como estão vocês? Todos os nossos queridos alunos em todos os rincões do estado de Rondônia. Um abraço forte da equipe de Geografia, inclusive também para os professores presenciais, que são um ator muito importante para que ajudam, auxiliam, assessoram a educação para que ela aconteça em todas as escolas e salas da mediação tecnológica em toda a Rondônia. Beleza? Hoje nós vamos ver um tema interessante, vamos falar de geografia física. Geografia física, olha só, ok? Geografia de Rondônia. No entanto, a gente vai contextualizar a geografia física no nosso espaço geográfico Rondônia, ok? Essa Rondônia que tem vegetação, clima, relevo, solo, hidrografia, questões primordiais que você precisa entender sobre nossa querida Rondônia. Hoje nós veremos uma teleaula interessante sobre solos, sobre o aspecto geológico, o aspecto geomorfológico do solo, do território que é Rondônia, que vai interferir, inclusive, na forma de como esse solo, esse espaço geográfico vai ser produtivo ou não, ok? Então, vamos junto? Vamos lá, aula 2.1, professor Jorge Rogério. Beleza, então, a gente continua aí falando para você, né, que estamos falando de geografia física, ok? Vamos ver o contexto geológico, a questão do relevo da Amazônia, o relevo de Rondônia e os solos de Rondônia, ok? Sempre queremos que os nossos queridos alunos alcancem habilidades nas nossas aulas, ok? Que habilidade nós queremos que você alcance? Nós queremos que os nossos queridos alunos consigam reconhecer as interações da sociedade com o meio físico e o processo de transformação da paisagem. Olha só que interessante essa habilidade. Reconhecer as interações da sociedade com o meio físico. Que meio físico é esse hoje? Hoje vamos falar da questão do processo geológico, geomorfológico e o solo. Isso faz parte desse meio físico. Esse solo vai estar interagindo como, professor? Como que isso vai ser transformado, a paisagem? Uma plantação, olha só, uma plantação de soja, já é uma paisagem, ok? O meio físico, solo. Professor, dá outro exemplo. Um garimpo de cassiterita. E aí você agora imagina lá o Bom Futuro, no Ariquemes, que é um garimpo de céu aberto, e aí tira uma foto. Isso é uma paisagem. Aquele espaço geográfico está passando por um processo de transformação da paisagem, ok? Era de uma forma e hoje é outra. Professor, dá outro exemplo, professor. Falei da agricultura, né? Falei do minério. Poderia ser também o ouro. Professor, o ouro aonde? No Rio Madeira. Não tem as dragas que tiram, o garimpeiro não tira o ouro do Rio Madeira? Pois é, está relacionado a esse meio físico que a gente vai ver, que é a questão geológica. Professor, então tudo isso tem a ver com esse meio físico, esse processo de transformação da paisagem? Sim, exatamente é isso, essa habilidade que a gente quer que você alcance. É você entender que por estudos científicos na área de geologia, sabe-se onde tem ouro, tem prata, cassiterita, sabe-se
onde tem o solo apropriado para a agricultura, qual solo que precisa ser corrigido, ok? Que solos não são tão produtivos e não vale muito a pena corrigi-los, e aí pode-se fazer pasto, ok? É uma possibilidade, então são várias possibilidades, ok? Então você já está começando a entender que esta habilidade está relacionada diretamente ao contexto de você entender o processo geológico, ok? Vamos lá, olha só, contexto geológico, a era pré-cambriana. Ih, professor, agora o senhor falou um negócio. Pois é, ela foi responsável pela formação de escudos cristalinos e grande variedade de recursos minerais. Então, galera, essa era geológica, vamos lá, essa era geológica do pré-cambriano, a gente pode detectar como sendo lá no primórdio dos tempos. Ele foi responsável pelos escudos cristalinos, ok? Então, essa era pré-cambriana, entendam como aquele momento em que o planeta Terra, ele era aquela imensa bola de fogo, de lava, ainda se consolidando, ok? Então, é o primórdio dos tempos do nosso planeta, ok? Nós estamos falando do início, do início. Por que a gente está falando isso? Porque a gente, para entender algumas rochas do momento que a gente vê elas no lugar, no espaço geográfico que a gente está, a gente consegue detectar, através do conhecimento, como é que ela surgiu, qual o tempo que ela surgiu, que tipo de rocha é aquela, se é uma rocha metamórfica. O que é uma rocha metamórfica? Uma rocha modificada. Rocha sedimentar, uma rocha feita de sedimentos. Por muito e muito tempo, sedimentos foram colocados de um lugar, trazidos pela água, pelo ar, e foram se sobrepondo. Pressão sobre pressão, até ela se tornar novamente uma rocha. Aí ela se torna uma rocha sedimentar. Só que estamos falando, galera, de milhões e milhões de anos, ok? Se eu estou falando que o pré-cambriano é este momento em que o planeta ainda está em formação, então a gente tem muita lava vulcânica, a gente tem muita presença de vulcões no planeta, e isso vai vindo para a crosta terrestre e vai se consolidando. Depois que ele consolida, ele vai começar a ter a influência de agentes externos, que vai influenciar na decomposição dessa rocha, que nós vimos lá no terceiro ano na geografia geral, ok? Vimos na geografia geral o intemperismo físico, o intemperismo químico, o biológico, ok? Então, o início dessa matéria pré-cambriano, falando dela, é o início da formação dos principais escudos cristalinos, que inclusive a gente tem aqui em Rondônia, temos em várias partes do Brasil, ok? Vamos lá no quadro, meu diretor. Professor, então, é muito tempo, é o início. E no período proterozoico, formaram-se terrenos de jazidas minerais de prata, cobre, ferro, diamante e ouro. A bacia sedimentar amazônica apresenta terrenos mais recentes. Opa! Vamos fazer uma associação legal aqui, ó. Bacia sedimentar, terrenos mais recentes. Tem que relacionar sempre bacia sedimentar a terrenos mais recentes, ou seja, sedimentos da era Cenozoica. Professor, então, se a bacia sedimentar ela é recente, então quer dizer que a era Cenozoica é muito depois da era pré-cambriana, exatamente. A era Cenozoica é mais recente, ok? O período terciário e o quaternário da era Cenozoica. Professor,
como que o senhor chegou à conclusão? Não, eu não vou dizer como eu cheguei à conclusão. Eu vou dizer para você como chegar a essa conclusão. Ok? Se lá na era pré-cambriana a gente tem esse material que ainda está em formação, e eu estou dizendo para você que eles vão ter a influência do ar, do calor, do frio, da água. Então, milhares e milhares de anos, essa matéria vai começar a se decompor, ok? E ela depois vai ser transportada para outros lugares. Esse transporte dessas partículas são sedimentos, ok? Ele se transformou solo. Desse solo, a água, a chuva, o vento levou para outro lugar e foi fazendo esse depósito. Então, uma bacia sedimentar, ela é jovem em relação ao pré-cambriano. Compreenderam aí? Um macete, então, para você entender. Pré-cambriano, está tudo em formação, está tudo muito recente. A rocha está no estado natural dela. Passou-se milhares e milhares de anos para que ela fosse se decompondo, se transformando solo, para depois ser transportada de um lugar para o outro através da água, dos rios, da chuva, do vento, ok? Então, nós estamos falando de um processo de milhares de anos, milhões de anos, ok? Vamos lá no quadro, por favor. Professor, então, esse macete é legal. Então, bacias sedimentares geralmente vão ser mais recentes do que período do pré-cambriano e proterozoico. Exatamente, meu querido. E aí, ó, a gente tem um mapa do Brasil, né? A questão geológica do Brasil. E aí a gente pode perceber aí que nós temos período do Cenozoico quaternário, né? Essa parte laranjada. Cenozoico terciário, que inclusive, olha aqui essa parte que eu vou grifar aqui, ó, inclusive chega aqui, vou colocar uma outra cor aqui. Inclusive, uma parte de Rondônia faz parte desse Cenozoico terciário. Ok? Aí depois tem o período Mesozoico, o Paleozoico, ok? E olha só, pré-cambriano, nós temos uma grande parte de plataformas e escudos cristalinos do pré-cambriano no Brasil, ok? Temos rochas eruptivas, plutônicas ácidas intrusivas. Então, rochas intrusivas é aquela rocha em que o magma, a lava não conseguiu aflorar e ela solidificou dentro do solo, ok? E os basaltos são as extrusivas, é quando essa lava sai, o magma sai, quando ela chega, aflora na superfície, chama-se lava, ok? E aí ela se solidifica, aí ela se torna rocha, e aí ela chama-se rochas de escudos extrusivos, aqui, ó, rochas eruptivas extrusivas, ok? Os basaltos, principalmente na região sul do Brasil, ok? Professor, então a gente precisa entender, em primeiro lugar, a geologia para a gente entender solos. Olha, é muito bom a gente entender o início, a gênese das coisas, ok? Vamos lá. Mas é novamente um mapa falando sobre geologia de Rondônia, ok? E, obviamente, um pouco mais complexo. No entanto, a gente não precisa ficar amedrontado com essas gama de informações, não, tá? Vou ter aqui um mapa para vocês olharem os períodos da geologia bem mais detalhado em cima do território de Rondônia para vocês analisarem, ok? Dar uma olhada aí com calma e fazer umas pesquisas que com certeza vocês vão entender melhor sobre as eras geológicas na nossa região. Beleza.
Os terrenos cenozoicos possuem grandes jazidas de ouro. Falei agora há pouco, não foi? Eles possuem grandes jazidas de ouro, terrenos cenozoicos, encontrados no fundo dos rios. São chamados depósitos aluviais. Temos muitos depósitos aluviais de ouro nos rios, por exemplo, Tapajós e o nosso Madeirão aqui em Rondônia, ok? Inclusive, galera, a gente tem aqui a imagem mostrando, isso aqui acontece muito aqui na região de Rondônia, né? Porto Velho, indo ali para o Amazonas, as dragas no rio, elas colocam, esses garimpeiros colocam esses equipamentos para tirar o ouro, esse ouro que está nesses depósitos aluviais, ok? E isso, quando ocorre dessas dragas estarem perto uma da outra, você pode ter certeza que eles sabem que ali tem um depósito interessante de ouro, porque eles fazem um cálculo, galera. Tem um cálculo aí que o garimpeiro faz de que uma máquina dessa para trabalhar tem que ter um valor mínimo X de extração de ouro por dia, senão dá prejuízo, ok? Então, tem que ter conhecimento geológico para isso? Sim, tem que ter um conhecimento geológico da área, tem que fazer a pesquisa científica da área, tem que saber que tipo de solo é aquele. Então, obviamente, sabe-se que nós estamos num terreno cenozoico, onde esse ouro que vem para cá é um depósito, são depósitos aluviais, mas o importante é você entender que deve-se fazer um estudo para que se saiba onde tem o ouro, onde tem a prata, o bronze, o cobre, ferro e etc. Ok? Esses estudos são feitos geralmente, obviamente, pela geologia. Beleza. Nosso relevo da Amazônia. Bem, a classificação do relevo brasileiro em grandes unidades ou compartimentos é uma síntese dos processos de construção e modelagem da superfície e das formas resultantes. Essa classificação distingue 3 tipos de compartimentos. Quais são eles? Os planaltos, as depressões e as planícies. Vamos rever o conceito de planaltos? Planaltos são áreas relativamente elevadas. Olha só, galera, são áreas relativamente elevadas. Ok? Isso quer dizer que elas não são áreas, se tivesse assim, ó, só áreas, são áreas elevadas, aí você ia pensar num lugar alto. São relativamente elevadas, ok? Ou seja, não é muito elevada. Formadas por rochas resistentes que podem ser cristalinas e sedimentares e delimitadas por escarpas, que são aclives acentuados de relevo, onde os processos erosivos predominam e as superfícies são irregulares. Olha só, uma informação interessante sobre os planaltos. Você pode ver uma questão de vestibular, de Enem, de concurso público, e dizer que é uma área, perguntando assim, são áreas de processos erosivos, são os planaltos, ok? Ou seja, o planalto são áreas relativamente elevadas, formadas por rocha resistente, podem ser cristalinas, né? Ou seja, no estado mais puro da rocha, ou já sedimentares, ou seja, são sedimentos. E elas vão, se elas são sedimentares, elas vão sair, vão sofrer processo erosivo e vão de um lugar para o outro, ou seja, sai do planalto e vai para uma planície ou depressão, ok? Então, um macete aí para vocês entenderem alguma forma de alguém querer fazer uma pegadinha para saber o que você entende sobre planaltos, onde se predomina processos erosivos, ok? E as planícies?
São as áreas mais baixas e planas do relevo. Áreas, agora sim, está sendo incisivo em explicar que são as áreas mais baixas e planas do relevo, ok? Onde predominam os processos de sedimentação. Olha só, planaltos passam por um processo erosivo, ok? Planícies predominam processos de sedimentação, ou seja, as partes altas mandam matéria para áreas mais baixas, que são as planícies, ok? Ou seja, elas recebem sedimentos oriundos dos planaltos e das depressões, ok? Depressões são áreas de relevo levemente aplainado e rebaixado em relação às áreas do entorno. Olha só. Então, são áreas de relevo levemente. Vou mudar de novo a cor, que está verde agora. Levemente aplainados e rebaixados em relação à área do entorno, ou seja, à sua volta, onde a ação tanto de erosão quanto de sedimentação. Olha só, então, nas depressões ocorrem os dois, a erosão e a sedimentação. Como são uma parte um pouco mais alta que a planície, vai predominar ainda os processos erosivos, ok? São 28 as unidades de relevo brasileiro, de acordo com o projeto Radan Brasil. 11 planaltos, 11 depressões e 6 planícies. Está aí, classificação do relevo brasileiro. Está aí a parte verde, a gente vê que Rondônia está caracterizada como uma parte que tem muitas depressões, planícies e uma área de planalto, que inclusive vou aqui ó, no número 5. Aqui, ó. Número 5. Vou grifar aqui para vocês. Olha aqui, ó. Número 5. Ok? O que acontece no número 5? É o Planalto e a Chapada dos Parecis. Então, galera, a Chapada dos Parecis, a vocês, queridos alunos que se encontram aí no sul de Rondônia, entendam que é como se nós fôssemos uma extensão ainda ali, ó, do Planalto das Chapadas dos Parecis, que vem lá da região central do Brasil, olha só. Vou ver aqui uma cor que não vai interferir. Olha só, olha o tamanho da Chapada dos Parecis, é região central do Brasil, ok? Professor, que interessante. Pois é, inclusive por ser uma região ainda um pouco mais alta, vai influenciar até o clima, que vocês terão uma aula também sobre clima, ok? O número 25 são planícies, ok? Que planície é essa? Olha só, a planície do Rio Guaporé, olha aqui, ó. Tá bem aqui, ok? Planície Pantanal do Rio Guaporé, beleza? Segundo a classificação de Ross. E aí o relevo de Rondônia. Com base nos mapas de relevo brasileiro, podemos distinguir os seguintes tipos de relevo em Rondônia. Nós temos em Rondônia a planície amazônica. A planície do Rio Amazonas ficou bastante reduzida, pois abrange somente as áreas de deposição e sedimentos. Isso segundo Ross, né? O Dantas, nosso querido professor Arimateia Dantas, no seu livro, ele fez essa abordagem interessante, que a planície do Rio Amazonas ficou bastante reduzida, pois abrange somente as áreas de deposição de sedimentos, ou seja, faixas que acompanham o leito do Rio Amazonas e os baixos cursos de seus afluentes. Ou seja, nessa parte aqui, ó, ele está falando dessa parte aqui, ó, porque estamos falando de planície, olha aqui, o Rio Amazonas. Ó. Entenderam? Então, ele está falando dessa região e não
caracterizou a vinda aqui do rio, vou botar aqui com uma cor, deixa eu ver, roxo, o rio Madeira, indo para cá, ó. Entenderam? Então, eles não consideraram a área de planície, essa região do rio Madeira. Encosta setentrional do Planalto Brasileiro, a área que prolonga-se do Mato Grosso em direção ao interior do estado e tem altitudes acima de 100 metros e abaixo de 600 metros. Chapada dos Parecis, terreno que desenvolve-se no sentido sudeste-noroeste de Rondônia, como uma espécie de prolongamento dos planaltos mato-grossenses, pertencentes ao Planalto Central do Brasil, como eu falei agora há pouco. Olha aqui, região central do Brasil. Isso aqui é o Planalto Central do Brasil. Então, é como se fosse uma extensão e essa extensão chegasse até Rondônia, no sul de Rondônia, ok? Chegando até a parte central. Serra dos Pacás Novos, área que desenvolve-se no centro-oeste do estado. Falei também para vocês que essa Serra dos Pacás, tanto a Serra dos Pacás quanto a Chapada dos Parecis, elas são como se fossem divisores de água em Rondônia, ok? E aqui mais um mapa sobre os domínios geomorfológicos de Rondônia, tá? Também é um mapinha mais completo. Vocês podem ver aí que as planícies, a parte amarela são as planícies fluviais do Madeira, Mamoré e Guaporé. Tá aqui, ó, Mamoré e Guaporé, ok? Amarelinho, ó, Madeira, tá aqui. São as planícies, ok? Essa parte mais, digamos que um bege aqui, ó, depressão do rio Guaporé, ok? Esse marronzinho. Então, galera, vocês podem ver, ó, que nossa geomorfologia ela é bem diversificada em toda a Rondônia. A gente colocou aqui para você dar uma olhada com mais calma. Olha aqui, você pode ver aqui o Planalto do rio Roosevelt. É uma área, podemos considerar, um pouco mais alta, que é a região do rio Madeira, ok? E o Planalto e a Chapada dos Parecis. Olha aqui, essas são as informações mais importantes que a gente tem deste mapa aqui. Ó. Beleza? Vamos lá, continuando. Solos de Rondônia. Solo é formado por 5 elementos que interagem entre si. Solo é matéria de origem, topografia, clima, tempo e organismos vivos. E se você analisar sua composição, encontramos 4 componentes: material mineral, matéria orgânica, água e ar. Olha só, essa é a definição que temos de solos. E aí, que solos nós temos aqui em Rondônia, meus queridos? Nós temos aqui, ó, o argissolo. O argissolo ele apresenta um grau de desenvolvimento moderadamente intemperizado, fertilidade natural mais elevada, apesar da fertilidade apresentarem limitações quanto à mecanização, em função do relevo ou presença de pedregosidade, ou seja, muitas pedras, né? E esse solo também, ele tem susceptibilidade, ou seja, ele está um pouco mais vulnerável a sofrer a erosão, ok? Sobretudo, considerando a precipitação pluviométrica da região. Estamos falando da região norte, Rondônia, precipitação pluviométrica. Quer dizer o quê? Muita chuva, ok? Ou seja, é essa quantidade de chuva que vai fazer com que o argissolo seja erodido. Latossolo. Latossolo, ele também é muito importante no nosso estado. Por quê? Porque ele é predominante. E é o seguinte, é 58% do território do estado de Rondônia, ok?
são considerados bem intemperizados, profundos ou muito profundos, bem drenados. Apresentam resistência aos processos erosivos e, geralmente, latossolos são ácidos e de baixa fertilidade natural. Ok? Está aqui a imagem. Estamos aqui mostrando para você um latossolo. Falamos para vocês que ele é ácido, né? Se ele é ácido, ele tem baixa fertilidade, e a baixa fertilidade pode ser demonstrada pela vegetação que você vê aqui em cima. Olha como é que é a vegetação. Não é qualquer vegetação que vai nascer nele. Ok? Gleissolo. Faltou um L ali, tá, galera? Gleissolos são minerais, são hidromórficos compostos de sedimentos recentes, não consolidados. Os gleissolos são argilosos ou argilo-arenosos e também arenosos. Ele é composto lá no período Holoceno. Podem ocorrer com algum acúmulo de matéria orgânica, porém, com o horizonte glei, por isso que o nome é gleissolos, iniciando dentro de 50 centímetros da superfície. Glei, ou seja, esse glei aí falado, ele foi separado justamente para que você entenda. Que você tem um horizonte A, e depois ele volta a 50 centímetros, você vai ter esse solo, que esse glei significa que ele é acinzentado, ok? Ele é acinzentado, esse solo. Iniciando dentro de 50 centímetros da superfície ou entre 50 a 125 centímetros, ok? E o neossolo apresenta boa reserva nutricional por ser encontrado em encostas. Quando localizado em relevo plano, é necessário o uso de corretivos, visto que são muito ácidos e requerem também investimentos em fertilizantes. Ou seja, precisa ser corrigido para ser utilizado com maior produtividade na agricultura. Está aí o perfil neossolo, ok? E o cambissolo? Cambissolo, professor, pois é. Ele é um solo jovem, é pouco profundo, ok? Ou seja, se ele é pouco profundo, isso é uma característica de entender que ele é considerado jovem, ok? Professor, então, se um solo é profundo, ele é mais antigo, exatamente. Perfeito, legal. Com textura média e presença de cascalho e silt. De origem mineral, em algumas regiões apresenta boa reserva nutricional para as plantas, especialmente as de cultivo perene ou florestal, por ser encontrado normalmente nas encostas, sendo assim de difícil mecanização. Vamos lá, galera, então, olha só, o que nós temos em Rondônia. Está aí, ó, os tipos de solo que nós temos em Rondônia. Nós temos o latossolo, que nós falamos, que representa 58% do solo de Rondônia, ok? Deste latossolo, 16% é vermelho, 26% é o vermelho amarelado, né? Vermelho e amarelo, e 16% também amarelo, latossolo amarelo. Beleza. Mas aí, galera, o que eu posso falar dessa cor dele, né? Essa cor vai ter essa característica pela presença de ferro, quantidade de ferro significativamente grande no latossolo. Por isso, esta cor avermelhada, ok? Nós temos ainda em Rondônia o argissolo, que é a chamada terra roxa, ok? Professor, terra roxa, pois é, terra roxa. Você que é da agricultura aí, vamos falar uma pequena curiosidade para você. Quando está
italianos vieram para o Brasil, eles diziam que tinha terra rosso. Então, vermelho em italiano é rosso. E aí, digamos assim, que a gente abrasileirou essa forma de falar terra rosso. E aí a gente pegou e fala, principalmente lá no sudeste do Brasil, veio essa nomenclatura, né? Terra roxa. Ok? Então, a terra roxa em Rondônia são 12%. O neossolo, 11%. Esse cambissolo, 10%. E o gleissolo, 9%. Então, aí, para a gente fechar, a gente pode ver aí o mapa simplificado de solos de Rondônia. Professor, mas como assim, professor, simplificado? Se é tão... É simplificado no sentido de a gente, pelo menos, ver as cores, onde eles ocorrem, ok? Então, a gente pode entender que quando a gente fala de Rondônia, ou a gente fala de agricultura, ou a gente fala de minerais, não tem como a gente deixar de ver essa questão geológica, os conceitos dos principais tipos de solo, onde eles ocorrem, o porquê que ocorrem. E aí a gente também tem que recorrer ao conhecimento geológico, ok? Beleza? E, obviamente, quando a gente fala em geologia, a gente está falando tudo geografia física, tá? A gente vai estar falando desse processo erosivo, dessa formação desse relevo, na formação desses minerais e onde eles se encontram, ok? Isso tudo vai estar relacionado à nossa vida. Professor, como assim vai estar relacionado à nossa vida? Está relacionado à nossa vida porque, por exemplo, o garimpeiro precisa garimpar, tirar ouro, prata, cobre, ok? Outros mineradoras precisam da cassiterita. Você, querido aluno, a maioria dos nossos alunos trabalham na agricultura, precisa de um determinado tipo de solo, precisa corrigir o solo, para isso precisa saber que solo é aquele. E assim, a geografia, a ciência da geologia ajuda a ser, você entender como que esse espaço geográfico que a gente vive será transformado na nossa querida Rondônia. Ok? Galera, era o que tínhamos para o momento e daqui a pouco a gente volta para o nosso resumão. Até mais. Valeu!